O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Gente, o Ailton Kokrenak esqueceu de ler uma coisa aqui, vai ler agora. Vem cá, Ailton, leia. Mesa extraordinária com Jamil Chad, que vem direto da ONU. Assunto: Guerra, Israel e Palestina. Apresentação feita em 1º de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro Flitabira, em tom branco sujo, estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados, brancos, que estão presos atrás da cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta estampada de branco e laranja e calça caque. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Jamil Chad, um homem negro de cabelos grisalhos curtos e rente à cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja camisa verde musgo em gola V e calça jeans. Usa óculos redondos de aro amarelo. A terceira e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos cacheados de tom branco. Ele traja camisa social branca e calça jeans. Usa óculos redondos. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e essa está cheia. Em centros de difusão das artes e cultura, abrindo outras perspectivas para os locais, os nativos, termo aplicado a quem decidiu ficar em casa. Mesmo diante de todas as transformações e mudanças impostas pela realidade local e regional. Caso de imediata identificação de um nativo da bacia do Rio Doce, o nosso Atu, para os Krenak, e o homenageado nessa edição do Flitabira, essa semana, aqui onde nasceu Drummond. É essa a anotação. Antes de começar, eu queria pedir uma salva de palmas para o senhor quase itabirano, aqui pertinho de São Domingos do Prata, o senhor Celso Adolfo, que está aqui na frente. Celso participou já da primeira e da segunda edição, falando sobre Guimarães Rosa, sobre o livro, sobre o CD que ele fez, e sobre a coisa de conseguir adaptar música para a literatura. Esse ano eu pulei ele, porque senão ele vai ficar todo ano, e o próximo vem, beleza, Celso? Vai estar aqui presente com a gente. Bem, vamos dar seguimento à programação do Flitabira. Eu queria agora passar a palavra para o Sérgio Abranches, que vai fazer uma longa palestra antes do Jamil Chad. Ele me odeia. Não chego a tanto, mas eu quero dizer para você, eu agora não vou falar, porque ele fica fugindo o tempo todo, sabe? O Afonso não quer. Mas eu trouxe ele aqui, olha, ele vai ficar sentado aqui disciplinadamente e vai fazer a primeira pergunta para o nosso amigo Jamil Chad, que todos já conhecem, né? É um grande jornalista, tem uma vivência impressionante de eventos muito dramáticos e trágicos da humanidade, e é uma testemunha da história vivida e da história morrida desse nosso planeta tão sofrido. E você vai fazer a primeira pergunta ao Jamil. É um prazer enorme te receber, viu, Jamil? Aqui de novo. Vocês têm ideia do tanto que eu odeio ele? Vocês têm ideia? Gravou aí? Tem ideia do tanto que eu odeio ele, mas tudo bem. Bem, gente, o assunto que nos leva aqui agora, Paixão na Terra, não é um bom assunto. Todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo no Oriente Médio. E o Jamil, como vocês sabem, é o correspondente brasileiro de maior credibilidade, de maior bagagem cultural e entendimento do que está acontecendo lá, não só
devido aos anos e anos que ele mora em Genebra e cobre a ONU, como também a capacidade que ele tem de compreensão de tudo que está acontecendo lá. Então eu considero, né, Fabiano, que estamos aqui num momento de muito privilégio, não só pela generosidade do Jamil de se dispor a sair de Genebra e estar aqui com a gente, como também por esse momento de ter uma pessoa que está vivenciando tudo isso com tanta talvez a palavra certa é tanta dor, né? Com tanta dor, o que está acontecendo lá. Então, eu queria passar a palavra para o Jamil. Afonso, boa noite Sérgio, boa noite a todos. Eu tenho uma dupla missão impossível. A primeira é falar da paz no Oriente Médio. E a segunda é falar depois do Krenak, né? Então, eu não sei qual que é mais difícil, falar sobre a paz no Oriente Médio ou falar depois do Krenak. Mas, enfim, vamos tentar. Eu não vou fazer um discurso, não vou fazer uma palestra. Eu acho que a gente precisa, de fato, conversar, a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo. E eu queria só uma breve introdução. A primeira introdução, e absolutamente fundamental, é absolutamente deixar claro que o que aconteceu no dia 7 de outubro, os ataques do Hamas contra Israel, são absolutamente inaceitáveis. Nada, absolutamente nada, eu estou reforçando isso, mas nada justifica aqueles ataques. Não há nenhum tipo de explicação que possa legitimar 1.400 mortos entre os israelenses. Dito isso, a gente precisa contar a história inteira. Não é justificar, é contar a história toda. E contar a história toda nem sempre é agradável, nem para uns e nem para os outros. Então, esse é o grande desafio. E qual é o desafio no Oriente Médio? É aceitar a complexidade da história. Quando a gente tenta simplificar a história, é quando a gente já começou a errar. Quando a gente já começou a tomar um lado que não é o lado das vítimas. Quais vítimas? Todas. Todos são vítimas. Ali, você não pode fazer a distinção de quem sofre mais. Não há ranking de quem sofre mais. Crime é um crime e assim a gente precisa lidar com eles. Então, vamos contar a história toda, vamos tentar entender da onde vem tanto ódio, mas vamos deixar claro que nada se justifica, nenhuma daquelas mortes se justifica. Eu, para quem não me conhece, eu moro há 23 anos em Genebra e o meu escritório fica dentro da ONU. Então eu vivo essa realidade diariamente. Tão diariamente, e é com isso que eu vou começar aqui a conversa. Não sei se o Afonso lembra, quando ele tinha a molecada pequena na casa dele. Papai, conta uma história para eu dormir. Papai, conta uma história para eu dormir. Aí tinha um dia que eu falei para o meu... Na época ele tinha acho que 5 anos. Paulo, vamos dormir logo porque eu tenho que voltar a trabalhar. Hoje não vai dar para contar a história. Não, papai, por favor, conta a história. Conta só uma história. Não. Aí eu fui fechando a porta. Quando eu fui fechando, ele falou, papai, só uma pergunta. A ONU foi criada por Deus ou não? Eu falei, para tudo, né? Para tudo, vamos voltar, acende a luz, senta na cama. Não, a ONU não foi criada por Deus. A ONU é uma criação de seres humanos, que nós temos o nome, o sobrenome, o CPF, mais ou menos, o número do passaporte, o endereço, a gente sabe quem são, a gente sabe o que pensavam e a gente sabe quais eram os objetivos. A ONU é o que os países querem que ela seja. Então, quando a gente pergunta onde está a ONU nessa crise, a pergunta está sendo direcionada para o lugar errado. A pergunta é para cada um dos governos: o que é que vocês estão fazendo para impedir que haja uma resposta internacional? Então, o fracasso da ONU, e é um fracasso,
Posso contar vários episódios desse fracasso. Esse fracasso, ele não é só da ONU. Ele é o espelho de uma sociedade e de uma comunidade internacional fraturada, fracassada e que, infelizmente, não tem mais canais de diálogo. Eu queria só começar com isso, para a gente colocar num contexto e para a gente entender da onde a gente pode partir. E não tem pergunta errada. Então, por favor, convido a vocês a, de fato, perguntarem como é dentro, o que existe, o que não existe, quem são os filhos da mãe, quem são os bonzinhos, quem são os ladrões, enfim, está valendo tudo, porque ali é algo absolutamente fundamental para a gente entender a fratura do mundo de hoje. Bem, a primeira pergunta é essa mesmo. Qual é a fratura do mundo hoje? Afonso, não é um segredo para ninguém, mas precisa ser dito. A gente vive, pelo menos em muitas décadas, o momento mais frágil e mais perigoso que, pelo menos, a nossa geração já atravessou. A gente atravessou uma pandemia que mostrou a fragilidade até mesmo dos países ricos. A gente atravessou, ou está atravessando, uma guerra na Ucrânia, que ela não é uma guerra da Ucrânia, ela é uma guerra na Ucrânia. Qual é a diferença? É que é uma guerra entre potências que acontecem num determinado território. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma guerra que está acontecendo diante de todos nós, no lugar talvez mais complicado e explosivo do mundo. A esses três ingredientes se somam outros dois problemas fundamentais. O primeiro deles, há um colapso dos canais de diálogo. Vou dar um exemplo relativamente simples. Quando a crise dos mísseis aconteceu entre Cuba entre Estados Unidos e a União Soviética, existia um telefone, existiam dois homens que, num acordo entre os dois, resolveriam. E resolveram. Bateu na trave? Bateu na trave. Mas dois homens, com um telefone específico, fizeram aquilo ali ser desarmado. Hoje eu pergunto para vocês, quantos atores estão envolvidos nos atuais conflitos? Impossível alguém fazer essa conta. Então ficou muito mais complexo chegar a algum tipo de acordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que nós estamos vendo a transformação do epicentro do poder no mundo. Então, sim, há uma lenta, mas constante redução do poder do Ocidente. E isso vem acompanhado por, obviamente, uma briga por se estabelecer como hegemonia. Quem é ou quem serão as próximas hegemonias? E esse processo de transição é o que nós estamos vivendo neste momento. Em 2023, é esse momento, a da transição das hegemonias. Então, olha só, nós estamos com um mundo fraturado, um mundo com múltiplos atores, com poder, com armas e com dinheiro, e, ao mesmo tempo, uma transição geopolítica fundamental. Esses três elementos juntos colocam a nossa sociedade no momento mais perigoso em décadas. Jamil, tem uma percepção que eu tenho sentido nas análises que mostram que a China e a Rússia estão na mesma posição. Mas eu não senti isso, eu achei que tem uma diferenciação aí também, né? Tem. A China e a Rússia, elas estão numa mesma posição se você for olhar vis-à-vis o Ocidente. Mas não significa que elas tenham os mesmos interesses. Vou te dar um exemplo. A Rússia busca, em Gaza, se reposicionar como a pacificadora. Então, ela se apresenta como aquela potência preocupada com civis
palestinos, quando ela está invadindo um outro território, né? E usando o mesmo poder de veto que ela acusa os Estados Unidos, é que a gente esqueceu já, né? Mas no ano passado a Rússia vetou 2 vezes resoluções no Conselho de Segurança quando falava da sua agressão contra a Ucrânia. Então, a Rússia está nessa situação. Qual é a situação da China? Completamente diferente. Ela não quer uma guerra porque ela precisa da estabilidade mundial para que a sua hegemonia seja estabelecida. Ela não quer nem a guerra na Ucrânia, ela não quer a guerra em Gaza, ela quer uma estabilidade, porque a estabilidade, o status quo, significa essa transição, essa redução do poder do Ocidente. Então ela quer, sim, como a Rússia, um cessar-fogo, mas não pelos mesmos motivos. Jamil, como é que você consegue explicar, do ponto de vista cultural, para brasileiros aqui de Itabira e que estão nos assistindo, o que essa guerra representa? Porque essa pergunta vai no seguinte sentido: ninguém aqui sabe o que é uma guerra e o que se desenha atrás e na frente dela. Afonso, é uma pergunta complicada. Nesse livro aqui, inclusive, que é uma ficção, mas eu vou, inclusive, já avisar, é uma ficção baseada em cada coisa que eu conto aqui aconteceu de fato. Todas essas histórias que estão nesse livro, que eu apresento como um romance, elas aconteceram. E para eu fazer esse livro, eu fiz o seguinte: eu caminhei na Cisjordânia inteira, do norte da Cisjordânia ao sul da Cisjordânia. Caminhando. Por que caminhando? Porque eu queria parar em cada povoado. Eu queria conhecer cada uma dessas regiões, mas não só isso. Eu queria ver a dificuldade que era de passar de um povoado para o outro, né? Então, a melhor maneira era caminhando. E ali você descobre essa complexidade. Então, vou tentar te exemplificar numa historinha. Talvez vocês não saibam, mas há alguns anos foi construído um muro na Cisjordânia. Então, separando basicamente a Cisjordânia das cidades israelenses. E o muro é impressionante, é um muro impressionante. E em cada cidade palestina que eu parava, claro, falava de vários assuntos, mas um deles era: e o muro? E, para minha surpresa, ninguém queria falar do muro, entre os palestinos. Mas que estranho. O muro que impede que vocês tenham uma vida normal, nada a dizer? Super constrangidos, ninguém queria dizer. Na terceira cidade, tinha uma pessoa comigo que falou assim: Jamil, para de perguntar sobre o muro. Eu falei: pô, como para de perguntar? Eu pensei que vocês são as vítimas do muro. Aí esse rapaz chegou e falou: olha, deixa eu só te contar como é que foi. Fomos nós que construímos esse muro. Os israelenses precisavam de mão de obra para construir o muro, e nós, palestinos, sem emprego, aceitamos o emprego de operários na construção do muro que nos fechou. Então eles vivem com essa profunda vergonha e essa profunda tristeza de terem construído a sua própria prisão. Por que essa história é relevante? Porque a gente precisa sair do preto e branco, bem e mal, certo ou errado. Tem um errado, todas as vezes que existe uma vítima. Mas quantos atores fazem parte disso? E qual é a lógica? É muito mais complicado. Há uma tentativa do lado israelense, neste momento, de dizer que a crise começou no dia 7 de outubro. Não. Ela começou há 2000 anos. Né?
Então é um pouco difícil você falar disso. E aí, imediatamente, alguém diz, mas você sabe o que aconteceu com os israelenses no dia 7 de outubro? Claro que sei. E claro que precisa ser condenado. E claro que precisa ser dito, isso aqui é um crime. Mas explicar essa história não basta ir a 3 semanas e começar a explicar daquele ponto. Em termos de identidade, Afonso, a gente está acostumado a viver, e principalmente aqui no Brasil, com o fato de que as nossas fronteiras são estáveis, né? Elas existem há mais de um século, foram negociadas, né, pelo Barão de Rio Branco, e a gente tem a impressão de que elas vieram na nossa certidão de nascimento, né? Nós nascemos com essa cor, esse sexo, e vivemos nesse país que a fronteira está ali. Mas numa região, por exemplo, ali entre a Palestina, Israel, etc., essas fronteiras elas mudam de uma forma muito real. E essa mudança afeta a vida de todos, o tempo todo. Nessa mesma viagem, eu encontrei com uma molecada palestina jogando bola. E eu perguntei, que time vocês torcem? Aí um falava Barcelona, outro falava não sei o quê, outro falava não sei o quê. Aí eu perguntei, e vocês jogam bola em algum lugar? Não, não tem campo aqui, porque o campo ficou do outro lado do muro. Então, eles tinham sido privados do campinho que tinha no local. Aí eu perguntei, e lá vocês jogavam contra quem? Ah, contra todo mundo. Falei, inclusive contra a molecada israelense, claro. E hoje? Não, de jeito nenhum. Então, o muro era a nova fronteira. Oficialmente, ele não existe. Mas ele virou a nova fronteira. Então, essa é a geração que dificilmente vai aceitar que você diga para ela, espera, um dia o teu Estado palestino vai existir. Quanto? Jamil, eu queria que você contasse um pouco para a gente, é a pior parte, mas que você contasse um pouco para a gente o que acontece naquele teatro lá, Gaza, porque se você tirar o som da televisão, da CNN, por exemplo, da CNN Internacional, você vê duas narrativas, que é assim, a de Israel é uma gamificação, uma mira, né, que mostra um alvo sendo atingido com precisão, como se fosse assim, né, os meninos que jogam jogo de guerra sabem exatamente o que eles estão mostrando ali. E do lado palestino você só vê escombro e sofrimento, mas você não vê uma pessoa do Hamas, né, com um fuzil na mão, etc. Então, duas narrativas que não contam para a gente a história do que está acontecendo. Eu queria que você contasse um pouquinho. Excelente, Sérgio, porque de fato é isso. Dependendo do canal que você coloca para assistir, você assiste a duas guerras completamente diferentes. E infelizmente, infelizmente, ninguém fica com a imagem completa. Então você tem do lado palestino um sofrimento atroz, né? Isso não tem dúvida. Mas o que você também tem, e aí eu vou além do Hamas, você tem um governo egípcio que se recusa a abrir fronteiras para os palestinos. Árabe que se recusa a receber árabe. E aí? Então, essa parte da história não é contada. Não é contada por quê? Porque não... Como é que a gente vai explicar? Então vamos explicar. A última vez que uma leva de palestinos deixou um território palestino foi em 67. Foram para onde? Na maioria dessas cidades que desapareceram, eles foram para a Jordânia. E foi dito para o governo da Jordânia, é provisório. Eles estão lá desde 67. Né? Então, o provisório virou permanente, tão permanente que a rainha é palestina. A rainha da Jordânia é palestina. O que
passa na cabeça dos egípcios? 3 coisas. Primeiro, eu não posso deixar que 2 milhões de palestinos venham para o país. Nós não temos essa estrutura para receber. Ponto número 1. Ponto número 2. Se eu deixar que eles venham, vai esvaziar a causa palestina lá. Ponto número 2. Ponto número 3. Se eles vierem, se eu aceitar por conta da nossa humanidade, de salvar vidas, eu aceito que eles venham, eles vão se instalar no Sinai. Daqui a pouco, outra formação, não precisa chamar Hamas, né? Alguma outra formação vai ser estabelecida, e aí Israel vai dizer que legitimamente pode atacar aquele grupo, que fica onde? No Egito. E aí o Egito, então, importa uma guerra. O que faltou nessa explicação toda? A vítima. O único que não contou nessa estratégia foi quem está sofrendo, né? Então é dramático, porque justamente nesse ponto, de um lado você vê uma guerra que só tem escombro, né? E é real, não é falso aquilo ali. Houve uma tentativa semana passada de dizer que os números eram falsos, que aquilo ali não é verdade, que, né? E a gente sabe, a gente já viu isso no Brasil, né? De dizer que os números não são reais, da onde você está tirando isso, etc, etc. E logo depois, o que aconteceu? O embaixador de Israel vai e diz, na ONU, não há crise humanitária. Oi? Então essa é uma guerra. A outra guerra é também dramática, porque você tem, do outro lado, um grupo que fez um ato com claríssimas características terroristas, usando uma população como escudo. Então você tem, de uma forma dramática, uma luta real e com as vítimas. Eu insisto nessa questão das vítimas, porque a gente às vezes quer explicar a guerra em termos geopolíticos, termos econômicos, termos históricos, e esquece que aquela família só tem aquela vida. Que aquela menina, que aquele menino só vai ter aquela possibilidade de viver. Então, uma das coisas que é muito forte nos territórios palestinos, quando você vai nos campos de refugiados, esse campo de refugiados, a gente tem ideia, não, eles saíram de lá semana passada e fizeram um campo de refugiados. Não, esses campos de refugiados, alguns existem desde 1948 e outros existem desde 1967. E sempre com as avós, principalmente, levando um colar com a chave da casa que não existe mais. Então, essa guerra é uma guerra também de narrativas que, atualmente, com a questão da internet, obviamente, explodiu. Mas eu ouso te dizer, Sérgio, tentem não olhar para essa guerra como uma questão de direita ou esquerda, de norte colonialista contra sul emergente. E digo mais, nem de judeus contra muçulmanos. Porque não é isso. E eu gosto muito que você insista na questão das vítimas, porque nesse episódio em particular, toda guerra, os civis são a principal vítima, né? Mais do que os combatentes. Mas nessa em particular, tanto no ataque do Hamas quanto no bombardeio, não há combatentes como vítimas. A maior parte das vítimas, ou praticamente todas, são civis, pessoas como nós, que não estavam com a intenção qualquer de entrar num conflito daquele tipo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando os ataques naquela festa musical aconteceu, quais eram as reações daqueles jovens, se a gente for recuperar? Estávamos lá em paz. Não sei nem como isso aconteceu. Obviamente, é alguém que quer tentar tirar a carga histórica do que estava acontecendo. Mas é importante a gente também entender que aquele moleque, aquela menina que estavam lá, desculpa, são vítimas também, tanto quanto qualquer outro ali.
Do lado palestino, imagina só, você é atacado por Israel e é impedido pelo teu irmão árabe de cruzar a fronteira. Eu vou contar só uma historinha, depois prometo que eu paro de falar tanto. Quando Saddam Hussein caiu no Iraque, o Saddam Hussein protegia os palestinos, refugiados palestinos lá. É uma história meio confusa, mas enfim, os palestinos se sentiam seguros com Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein cai, os palestinos que estavam no Iraque fogem. E eles tentam entrar onde? Na Jordânia, que fica ao lado. E a Jordânia diz, aqui não. Aqui já tem muito. Aqui não. E eles ficaram numa terra de ninguém, na fronteira entre o Iraque e a Jordânia. E aí, vários anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, a ONU começa a ligar para os países de fora da região para dizer, pessoal, eles estão no meio do deserto há 2 anos, vamos dividir eles entre nós, então, tantos, acho que 2 ou 3 mil vão para o Canadá, 5 mil vão para os Estados Unidos, Brasil recebe um pouco, Chile recebe um pouco, ok. O Brasil recebeu 110. E eu fui para lá para conhecer esses palestinos que, então, na fronteira entre o Iraque e a Jordânia, iriam para o Brasil. Eu estou chegando lá e um representante, um líder da autoridade palestina, fica sabendo que eu estava indo, me liga, fala, olha, eu queria te dizer uma coisa, não é para ser publicado isso, mas nós estamos muito tristes com o seu governo de estar dando refúgio aos palestinos que estão no deserto. Como? Eu pensei que era uma história bonita. Pensei que o Brasil estava fazendo um favor de retirar aquelas pessoas. Não, mas se vocês decidirem, então, tirar e ajudar, como é que a gente vai usar eles de pressão contra Israel para conseguir o Estado palestino? Aí você fala, ok, então eles são só moeda de troca? Eles são só elemento de barganha política entre vocês? Ninguém perguntou para aquelas famílias, né? Então, essa é a história dos civis nessa guerra, e você pega os números, e eles são absurdos. De um lado palestino, 68% são mulheres e crianças que morreram. Do lado israelense também é um número absolutamente elevado. Então, no fundo, Sérgio Afonso, falar de paz é quase revolucionário, né? Porque ali o que existe é um conflito muito profundo. Antes de passar para o Ailton, uma explicação, se é que existe. O que dentro da ONU se sabe sobre este ataque? Do dia 7. A tese mais, vamos assim, circulada, ou pelo menos mais considerada neste momento, é a seguinte: existia um esforço muito grande de vários países árabes de normalizar a relação com Israel. Então, os Emirados Árabes já tinham normalizado a relação com Israel, o Egito já há muitos anos, mas agora, nos últimos anos, eu digo 3 ou 4 anos, o Marrocos, o Sudão, Bahrein, vários países estavam fazendo isso. E tinha um país que estava prestes a anunciar a normalização da relação com Israel, a Arábia Saudita. Ministros israelenses já tinham ido para a Arábia Saudita. Imagine só, um ministro israelense na Arábia Saudita, né? Inclusive fizeram fotos com os livros sagrados judeus na Arábia Saudita. Ou seja, era um movimento que mudaria toda a lógica no Oriente Médio. Mas o que era essa normalização? A normalização seria: reconhecemos o Estado de Israel e os palestinos, fica para a próxima, né? E se a Arábia Saudita fosse nessa direção, simplesmente a causa palestina provavelmente desapareceria. Os palestinos sabiam disso. Mas o que ninguém previa é que a resposta para interromper essa normalização fosse um massacre, né?
O massacre enterrou a possibilidade dessa normalização. Essa é uma parte da explicação. A outra parte da explicação era uma disputa regional que existe entre a Arábia Saudita e Irã. É uma disputa, é uma rivalidade muito grande. Se a Arábia Saudita tivesse fechado esse acordo com Israel, ela se estabeleceria como a grande potência da região e o Irã ficaria de fora. Então, o Irã também apoia, portanto, esse ato. Agora, insisto, o que ninguém imaginou é que, para parar esse processo, tantas vidas de civis seriam colocadas, né, nessa conta. Ailton quer fazer uma pergunta? Jamil, você acredita que, depois dessa cartografia toda, o mundo está determinado a aniquilar os palestinos, extinguir os palestinos? Parece que é isso. Quer dizer, para além dessa ideia de romantizar a guerra, o sofrimento e tudo, tem uma questão objetiva. O mundo vai deletar a Palestina. Você fala isso no seu livro? É curioso, Krenak, porque no livro, e nessa minha caminhada na Cisjordânia, eu sempre perguntava para os palestinos, e aí, essa solução a 2 estados? O que é a solução a 2 estados? Israel e Palestina vivendo pacificamente um ao lado do outro, com fronteiras reconhecidas por ambos e por todo mundo. Não adianta só pelos dois. Tem que ser reconhecida pelos americanos, pelos russos, etc. A maioria dos palestinos já não acreditava mais que isso seria possível. E nessas últimas 2 semanas, eu ouvi de muita gente justamente essa situação. Que essa guerra atual enterra a possibilidade de que você tenha, eventualmente, um Estado palestino. Independentemente agora, se ela parar hoje, semana que vem ou mês que vem. Porque o grau de destruição, e não só isso, o grau de ódio que se estabeleceu, dificilmente pode ser revertido num capítulo de convivência. Que convivência se eles mataram 1.400 civis que estavam em casa num dia religioso? Que convivência a gente pode ter quando 3.500 crianças palestinas morreram? Então, vai ser extremamente difícil imaginar a volta. Agora, qual é o outro cenário? Não se sabe. Eu estava hoje falando com um dos negociadores, e ele contava que existe sobre a mesa, por exemplo, uma proposta de confederação. Né? O que seria uma confederação? Um país só, mas com um Estado autônomo, Estado à la Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, não um Estado, né, Estado nacional. Né? Um Estado, uma província, com algum tipo de autonomia extra, tipo língua, educação, religião, culto, deixado para vocês. Então, há sim uma... Eu cito a carta que ontem acabou sendo vazada, uma carta de um funcionário da ONU que estava já se aposentando e, no último dia do seu trabalho, um dos diretores, escreveu uma carta fortíssima dizendo: o que nós estamos vendo ali é um genocídio. Né? Algo que a ONU se recusa a falar, pelo menos por enquanto. Vamos dar uns passos para trás e lembrar que em Ruanda a ONU também evitou falar de genocídio. Em outros lugares também. Mas aí a gente vai além, Krenak, porque na carta ele diz o seguinte: a imprensa faz parte desse problema, por se recusar a falar nesses termos. E hoje, não é aqui da nossa região, um amigo, um colega, um acadêmico, me disse que uma televisão ligou para ele, falou: olha, queremos entrar ao vivo com o senhor para falar da questão palestina, mas a gente gostaria de pedir para o senhor evitar a palavra genocídio. Eu falei: então não entro. Não, mas o senhor vai falar de genocídio? Não, nem ia falar, mas vocês... vocês acabaram de me dizer
que há um genocídio e que eu não posso falar sobre ele, né? Então a gente está nessa situação. Eu insisto, nada justifica o que o Hamas fez, nada. Mas a gente precisa deixar muito claro que o que acontece vai muito no sentido que o Krenak colocou, que é basicamente resolver a questão palestina. Pedro quer fazer uma pergunta? Olá, Jamil. Você estava falando no início da fratura na ONU. Então, eu queria te fazer uma pergunta banal, assim, se nessa fratura existem mocinhos e bandidos, ou se são todos bandidos, e, afinal de contas, a ONU tem uma estrutura com um Conselho de Segurança de países que têm a bomba atômica, não sei se se esse é o requisito para estar nesse Conselho de Segurança, mas parece que é. E, na verdade, é uma coisa que, no fundo, é exclusiva da maioria dos povos. Então, o que você pensa a respeito disso? Digamos, não seriam esses que têm direito ao veto os principais bandidos ou responsáveis porque a ONU não consiga evitar essas tragédias, essas guerras, ou pelo menos solucioná-las enquanto elas estão acontecendo, para acabar com elas? Perfeito. Essa pergunta é muito importante. Eu vou até aproveitar para dar algumas explicações, porque são perguntas que eu recebo muito, que é basicamente, onde estão as sanções contra Israel? Aonde está a ONU? Como é que nós não estamos reagindo? Como é que o mundo não está parando isso? Então, vamos entender como é que ela funciona e quais são as regras e por que não tem essa resposta. Aproveito até contar uma historinha. Certa vez eu fiz uma viagem pela África com o Ban Ki-moon, o ex-secretário-geral da ONU. E nessa viagem foi muito interessante, porque, claro, a gente ia parando de país em país. Então, Libéria, Burkina Faso, Gana, etc. Ele ia parando em cada um, visitava o presidente, lidava com a situação local. E todo dia de manhã, a gente tinha café da manhã com ele, no hotel, onde desce, né? Na Libéria não era exatamente um hotel. E num desses cafés, eu lembro que estava na frente dele e falei, secretário-geral, o senhor podia me passar o discurso que o senhor vai fazer hoje? Prometo não publicar antes, mas é só para já ir lendo, já preparando, etc. Ele falou, Jamil, por que você quer meu discurso? Eu falei, o discurso do secretário-geral da ONU, né? Estamos aqui para isso. Eu acho que ele devia estar, aqueles dias, né, injuriado. Ele falou, Jamil, meus discursos são água com água. E cada vez que eu vou colocar sal, alguém vem e dá um tapa na minha mão. Sabe aquele silêncio na mesa? Tipo, o chefe está dizendo que ele é completamente impotente. Isso foi em 2007, 2006. Ou seja, não é de ontem essa impotência. E é desesperador, né? Tem uma brincadeira na ONU. Ao falar do Ban Ki-moon, eu me lembrei da reação que teve ao Guterres, que não falou nada de espetacular, né? Mas foi uma reação como se ele tivesse saído do script. Perfeito. Bem lembrado, Sérgio. Só para nessa questão do Ban Ki-moon, naquela época corria uma piada, que se a gente soubesse que era piada, enfim, não é uma piada, que é um prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes tem mais poder do que o secretário-geral da ONU. Né? Agora, por que isso, então? Perdão, só pela questão do Sérgio. Teve um outro secretário-geral que falou que a guerra no Iraque, aquela guerra no Iraque era ilegal. Kofi Annan. No mês seguinte, o governo americano abriu um inquérito contra ele por corrupção, descobriu corrupção no filho dele. Obviamente, estava todo mundo grampeado, então eles sabiam, né? A hora que ele falou o que ele não deveria falar, o dossiê aí do Kofi Annan, por favor, na terceira gaveta à direita, está aqui, ó, o dossiê inteiro dele aqui, e ele nunca mais conseguiu fazer nada depois daquela frase. Ele disse que a guerra no Iraque era ilegal. Depois daquilo, ele nunca mais conseguiu fazer nada. Não só ele não conseguiu fazer nada, como o impacto na família dele foi tão profundo que, psicologicamente, ele perdeu a voz. Ele ficou sem voz durante 6 meses, como secretário-geral da ONU. Olha o mais incrível, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que o secretário-geral da ONU estava sem voz
por um impacto psicológico de uma guerra que tinha sido feita pessoalmente contra ele. Quando o Guterres vai lá e fala quase o óbvio, não, que o ataque do Hamas não aconteceu num vácuo. Uau! O que tem de... O que teve ali de aprovação ao Hamas? Nada. Né? Sendo que a frase anterior ele estava dizendo condeno, etc, etc. Mas aquilo ali foi usado e vai ser ainda muito usado contra ele. Ele só falou isso porque ele já está no segundo mandato dele e ele sabe que ele nunca mais... Né? Ele sabe que ali acabou. Ele acabou, o mandato dele acabou naquele dia. Não por Israel, mas pelos Estados Unidos. Agora, qual que era a pergunta? Isso. Quando a ONU é criada, tem um livro que é espetacular. Depois eu coloco o nome inteiro, um livro de um historiador americano, que conta o seguinte, que os americanos, quando foram fazer o rascunho final do acordo que cria a ONU, eles precisavam, obviamente, o acordo dos soviéticos. Então, eles contrataram especialistas em leitura labial em russo para sentar do lado deles da negociação e ficar olhando para os delegados russos para tentar identificar o que entre eles estava sendo dito para dizer de volta para o negociador americano e o negociador americano dizer exatamente o que eles gostariam de ouvir. Então, é uma construção, a ONU é uma construção entre duas superpotências. Só isso. É só isso. Agora, imagine só, saindo da Segunda Guerra Mundial, vamos criar uma instituição para que nunca mais isso volte a acontecer. Mas calma aí. E se a gente precisar nos defender? Eu como superpotência americana e você como superpotência soviética. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma Assembleia Geral, mas vamos criar um diretório no qual nós temos o poder de veto. O que é o poder de veto? É que nunca uma maioria vai poder decidir ter uma sanção contra os Estados Unidos. Nunca a maioria dos países vai poder ser formada para ter uma sanção contra a Rússia. Nunca isso vai acontecer contra a França. Nunca vai acontecer contra o Reino Unido, nunca vai acontecer contra a China. Ponto final. E todos os meus amigos estão nisso. Então, não vai haver nenhuma sanção contra nenhum aliado russo. Não vai haver nenhuma sanção contra nenhum aliado americano, tipo Israel. Então, quando a pergunta vem, onde estão as sanções internacionais contra Israel? Já aviso aqui, nunca virão. Porque ela foi criada dessa forma. Agora, então vamos reformar, né? Porque não dá. Vamos combinar que isso aqui não dá mais fazer. Tá bem. Como é que faz para reformar? Os 5 precisam concordar em abrir mão desse poder. Não, não é uma coincidência, mas não é exatamente um critério. Porque Índia e Paquistão hoje têm, mas naquele momento, sim, era um dos critérios. Não, eu não diria critério, mas é muito definidor. Mas, acima de tudo, o Conselho de Segurança é feito para proteger esses 5 países e os seus próprios aliados. Então, quando a gente pergunta, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Jamil, deixa eu insistir nisso, porque, de fato, uma das talvez a maior perplexidade mundial seja o grau de violência que o Hamas teve naquele momento. A pergunta é muito objetiva. Isso, quando acontece um ataque, existe um grau de imprevisibilidade. Né? Você imagina, se eles invadissem e tivessem uma reação forte, talvez não acontecesse tamanha barbaridade. A pergunta é a seguinte, esse grau de barbaridade, você conseguiu detectar se foi planejado? Sim. Foi planejada e, inclusive, eles filmaram tudo para criar o sentimento de insegurança muito grande e o sentimento de choque. Por quê, Afonso? E também é uma afirmação muito cínica da minha parte, mas cínica no sentido... Você vai entender. A morte
de um grupo de 100 pessoas já não mobiliza ninguém. Então, eles precisavam criar um fato tão profundamente horrível, não só para aquelas pessoas que morreram, mas para toda a sociedade israelense. Toda a sociedade israelense. Então, por isso que a gente vê tantos... Bom, eu parei, porque eu não consigo mais ver aquilo ali. É dramático. Eu parei de ver porque eu entendi que era exatamente isso que eles queriam. Fazer esse terror estar impregnado. Esse terror hoje está impregnado. Por isso que eu digo, eu duvido que a gente consiga, num curto ou médio prazo, estabelecer algum tipo de canal, de novo, de confiança. Jamil, uma pergunta. Sendo Israel um país reconhecido mundialmente pela capacidade bélica, pela inteligência, como se explica que eles não puderam prever o que aconteceu? Querido, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Tem uma tese, mas é uma tese e eu não gosto nem de considerar, porque você sabe que teoria da conspiração é um atalho, né, muito perigoso. Ah, mas isso vai facilitar a vida do Netanyahu, porque ele estava muito impopular, tinha muito protesto contra ele, então nada melhor do que um ataque do exterior. Será? Será que você deixaria tudo aquilo acontecer? Porque qual é a grande pergunta hoje na sociedade israelense? Quando isso acabar, o que é que vai ficar da sociedade israelense? A sociedade palestina está implodida, já está implodida. Mas existe agora um risco real de implosão da sociedade israelense. Então, eu não sei se ele jogaria de forma tão arriscada, ameaçando a própria estabilidade do que alguns colocam como a única democracia no Oriente Médio. Há um risco elevadíssimo de que, ao final dessa crise, ou da parte bélica, a gente tenha uma transformação muito profunda dentro de Israel. Primeiro, com essa pergunta: onde é que vocês estavam com todo aquele dinheiro que vocês recebem, né? Como que essa invasão aconteceu? Então, essa é a primeira pergunta óbvia. A segunda pergunta é: em nosso nome, todo aquele massacre aconteceu? Será que está todo mundo de acordo com isso? Não, a gente já está vendo que não está. E a terceira questão é, obviamente, o espelho do radicalismo de um lado é o radicalismo do outro lado também. Então, todos esses elementos vão ser colocados. Hoje, talvez não, porque ainda, como eu tenho até amigos que estão falando que eles estão sendo considerados como traidores só por fazer perguntas, né? Porque não é hora de fazer pergunta, né? Tá bem, mas essa hora eventualmente vai chegar. Bem, gente, vamos então caminhar para o prosseguimento do festival. Fabiano, você quer fazer alguma pergunta? Antes de encerrar, eu vou te dar a palavra. A pergunta vai para o experiente analista de tantos anos. O que você, Jamil Chad, acha que vai dar isso? Ai, Afonso. Olha, eu acho que talvez muitos de vocês sabem, antes da ONU existia a Liga das Nações, né, que era também lá em Genebra. E a Liga das Nações faliu. Ela durou por muitos anos, mas assim que ela começou a ser ignorada pelas potências, ela passou a ser irrelevante, e essa irrelevância levou à sua própria destruição. E eu fui procurar nos arquivos, né, como é que era uma reunião 6 meses antes deles fecharem a porta. Ninguém falava que a porta ia fechar daqui a 6 meses. Então, talvez a gente tenha essa percepção de que, não, uma instituição dessa, ela sempre vai sobreviver. Será? A história não mostra isso. A história mostra outra coisa. Dito isso,
não dá para jogar fora tudo que a entidade representa. E aí eu vou te dar dados reais. Todos os dias, Afonso, 77 milhões de pessoas sobrevivem, graças à ONU. Se não fosse a ONU, 77 milhões de pessoas no mundo não chegariam ao dia seguinte. Esse é o caso mais extremo. Todos os anos, a ONU cuida de 250 milhões de pessoas no mundo. Todos os anos. Vou além. Todos os dias, aquela instituição frágil, problemática, cheia de disputas de poder, ela serve de bússola para o que é direito e o que é, né, bárbaro ou fora do direito internacional. Ela continua sendo a bússola, no mínimo, moral. E aí eu te pergunto, essa instituição, da forma que está, ok, não funciona. Para parar as guerras, e aí não é só a Gaza, é a Ucrânia, é Síria, é o Iêmen, é o Sudão, República Democrática do Congo, são os golpes de Estado no oeste africano. A gente pode fazer uma lista, os Rohingyas entre Mianmar e Bangladesh. A lista é gigantesca. Então, vamos fechar. Fechar é o que a extrema-direita quer. Fechar é o que aqueles que têm poder querem. Serve para nós? Não. Então, o que a gente precisa, obviamente, dobrar a aposta. Fazer que ela exista e fazer que ela seja, obviamente, que volte a ter algum tipo de credibilidade. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, principalmente depois dessa guerra. Mas aí eu te pergunto, sem ela, o que fica no lugar hoje, né, em termos humanitários? Muito pouco. E aí eu até termino com essa historinha. O ano passado, eu entro todos os dias no prédio. Eu tenho meu escritório lá dentro. Tem um dia que eu entro e eu vejo um corredor com a luz apagada. Eu pensei, bom, os técnicos devem estar trocando luz, etc. Chego na escada rolante desligada. Eu vou pegar o elevador desligado. Bom, tudo bem, deve ser uma obra, sei lá. Dia seguinte, subo de escada e tal. Dia seguinte, de novo. Tudo apagado, mala inteira apagada. Terceiro dia, não só estava apagada, como eu entro no banheiro, e o banheiro sujo. Muito sujo. Fala, cara, o que está acontecendo? No quarto dia, tinha um cartaz na porta do elevador, na porta do banheiro. O dinheiro acabou. Não tem nem dinheiro mais, nem para acender a luz e nem para limpar o banheiro. Mas que dinheiro? Dos governos. Os governos, nesse acordo, estabeleceram um organograma de quem paga. Se eles não pagarem, aquela instituição não funciona. Nem a escada rolante, nem o banheiro, nem o Conselho de Segurança. Aí é a questão central. A ONU, e é isso que eu tentei explicar para o meu filho, que não era de Deus, a ONU é o que os países querem que ela seja. Se houver um momento em que esses países, e aí principalmente as potências, decidirem que ela não serve mais, ela não vai servir mais. Quando o Brasil foi apresentar a resolução no Conselho de Segurança, agora sobre Gaza, lá em Brasília receberam uma ligação de Washington, dizendo ao Brasil, nós não queremos a ONU nisso. E aí, quando chegou na votação, olha que surpresa, vetaram a resolução. Mas o Brasil tinha sido avisado, vários dias antes. Então, para completar aqui, para deixar muito claro, ela precisa ser salva. Talvez não essa instituição, mas alguma instituição precisa ser salva. Por quê? Porque todos os nossos desafios hoje
são internacionais. Nenhum governo sozinho vai resolver. Nem o clima, nem a questão de refugiados, nem o terrorismo, nem o narcotráfico, nada. Todos os desafios hoje são globais. Se você não tiver esse local, esses desafios não serão resolvidos. A pandemia zombou das fronteiras nacionais, zombou das ideologias. Então, essa pandemia, essa guerra, a questão dos refugiados, elas mostram que nós precisamos dessa instituição. E essa instituição precisa ser salva. Eu acho que o Sérgio pode falar melhor do que eu, porque senão a resposta ao maior desafio do século XXI não virá, que é a questão climática.